Olá, bom dia. Eu sou a Laura e eu vou apresentar um trabalho sobre as manifestações clínicas do trauma maxilomandibular gerado por arma de fogo, uma revisão de literatura. Bom, as armas de fogo elas são sempre lembradas e temidas pela sua capacidade de gerar lesões funcionais, estéticas e psicológicas graves. E esse potencial destrutivo, ele é dado principalmente pelo calibre da arma, a forma e o trajeto do projétil, a cinemática de impacto e a densidade das estruturas afetadas, podendo gerar consequências oftalmológicas, psicológicas, neurológicas, entre outras graves para esse paciente. E ele também apresenta, esse tipo de trauma vai apresentar algumas manifestações clínicas e radiográficas. Bom, o objetivo do trabalho foi realizar uma revisão de literatura e obter um levantamento das principais injúrias do trauma balístico. A metodologia. Foram selecionados 13 artigos nas bases de dados VVS, PubMed e Cielo, entre os anos de 2013 e 2023, com o filtro nos idiomas inglês e português, e essas foram as palavras-chave utilizadas. Bom, a relação entre a anatomia e o trauma balístico se dá principalmente pela exposição da face, a sua projeção anterior, exposição e anatomia, geralmente em lugares onde a violência urbana é grande, ou em soldados em guerra, onde são os principais artigos que a gente achou eram relacionados a soldados em guerra. E as consequências desses são imensas, porque as complicações também, porque é uma área vital para o paciente, é uma área que ele vai se expor, que o indivíduo se expõe, a primeira coisa que a pessoa vê nele é o rosto, e é onde tem os sentidos, onde vai ter o olfato, a visão, o paladar, funcionais, respiração, mastigação, então as consequências e as complicações de tratar um paciente com esse tipo de lesão são imensas. Bom, as manifestações clínicas desse tipo de trauma geralmente são a exposição óssea, o deslocamento mandibular, a abertura bucal limitada, a mordida aberta anterior. Nessa segunda imagem, vocês podem observar, tem um paciente que ele está com mordida aberta e também com a abertura bucal limitada, ele teve uma lesão, um trauma por projétil e acabou afetando o côndilo dele, que acabou ocasionando tanto a limitação bucal quanto a mordida aberta anterior. Uma assimetria facial, que vocês podem ver nessa terceira imagem, que é um paciente que ficou, mesmo após o tratamento, na quarta imagem é ele, é de como ele estava antes, então mesmo após o tratamento ele acabou ficando com assimetria facial, com uma consequência estética bem grave, uma má oclusão, equimose e infecções. E os sinais radiográficos, vocês podem observar, são as fraturas comunitivas ósseas, pode ser observada ela na última imagem, que geralmente não, é um esmagamento ou estilhaçamento do osso em dois ou mais pedaços, um gap ósseo que pode ser observado na primeira imagem, que o paciente realmente ficou com um buraco, com uma falta ali de osso, e lesões profundas, que só clinicamente você não consegue ver a extensão das injúrias causadas pelo trauma. Bom, as sequelas, como a gente já tinha dito, podem ser ortopédicas, fonoaudiólogas, o paciente pode não conseguir falar por muito tempo, pode conseguir não deglutir por muito tempo, estéticas daquele paciente, mesmo após o trauma, ele ficou com consequência estética muito grave e às vezes até mesmo irreversível, neurológica, a maioria dos pacientes vai apresentar uma parestesia transitória ou não, depende muito do grau da lesão, de como foi. Oftalmológicas também vai depender da extensão, de onde esse projétil foi, se foi no terço superior, se foi no terço inferior da face, então depende muito, mas pode acontecer. E psicológicas, porque depois de você passar por tudo isso, é uma reabilitação muito dolorosa, uma reabilitação difícil, demorada, então o paciente acaba ficando com trauma, acaba ficando com consequências psicológicas, também vai depender de como ele adquiriu esse trauma, se foi durante uma guerra, o que é muito comum de acontecer, se ele é um soldado, ou se foi, tipo, no dia a dia, em um local que ele foi assaltado, depende muito, mas independente de como foi, o paciente vai sim ficar com consequência psicológica. E a conclusão, bom, a atuação do cirurgião bucomaxilo-facial, ele é muito grande nesse tipo de trauma, então é importante que ele conheça, que ele identifique as principais manifestações clínicas e radiográficas, até mesmo para ele conseguir fazer um melhor planejamento, para um melhor prognóstico para esse paciente, a importância dos exames de imagem
porque só clinicamente você não consegue avaliar o grau e a extensão das lesões, e a importância de uma equipe multidisciplinar, porque, como foi dito, as consequências são enormes, são consequências neurológicas, psicológicas, fonoaudiólogas, e uma equipe multidisciplinar vai estar muito bem preparada para tratar esse paciente da forma que ele merece, para uma melhor recuperação e prognóstico. Essas são as referências bibliográficas e obrigada pela atenção.